Opa, olá amigos, aqui é o Otaku e trazer mais um vídeo One Piece. E bem, dessa vez eu vou ter que discordar um pouquinho de você, amigo. Porque apesar de você ter falado, o Barra Branca ele só segurou no início, mas depois de todo o restante ele parou de segurar. Literalmente todo o restante qual se refere foi apenas no final. Quando os filhos dele finalmente estavam se afastando da ilha após perceber que o Ace já tinha morrido. E aí sim ele deu um último golpe de finalização que foi com toda a força dele. Mas durante toda a batalha, durante os 50 capítulos que foi toda a batalha enfrentando os almirantes, em nenhum momento ele usou realmente tudo da capacidade dele. Também porque não fazia sentido ele usar a capacidade dele. Além de, obviamente, ferir o Ace e também afetar os filhos dele, isso iria acabar gastando muito da energia dele, desnecessariamente. E o ponto que ele percebeu que não valia mais a pena foi literalmente no final da guerra, quando ele tinha morrido. Então ele sim, ele usou tudo. Tanto que quando ele começou a usar tudo, foi quando o Akainu matou o Ace, o Barra Branca simplesmente derrubou o Akainu numa velocidade anormal, sendo que durante toda a guerra o Akainu estava conseguindo segurar o Barra Branca até demais. Mas foi papo de o Barra Branca ter tomado um golpe certeiro, porque ele não teve reação por causa que o Barra Branca já estava cansado, mas ele deu 2 agarrões, apagou o Akainu e deixou ele num estado de quase morte. Mas ainda assim, apesar de ele ainda ter começado a usar tudo no final, ele já estava totalmente desgastado. Então não dá pra contar como se de fato, ele foi o máximo do máximo dele. Ele já estava desgastado porque ele já estava há um bom tempo tendo que segurar alguns frontes. Então, ainda assim, não dá pra considerar como que ele realmente usou tudo que ele podia fazer. Por isso que eu disse isso naquela vez no vídeo. Agora sua comparação que você fez com o Oden eu achei interessante e de certa forma até que muito boa. Você provavelmente quis usar para dizer como o Oden, pós-viagem com o Roger, quando ele descobriu o One Piece, e ele finalmente tinha chegado no auge dele, e ainda assim ele perdeu pro Kaido, que ainda não estava no auge dele. Entretanto, usar o Oden como base não é algo muito bom, já que o Oden não é comparado ao Roger e o Barra Branca auge nem de perto. Obviamente ele chegou a um nível alto de força, mas não acho que não acho que o Oden, por exemplo, venceria o Rayleigh ou o Gaban. Estaria um nível comparado, os três eles estariam tipo, equilibrados em força, mas que o Oden ter chegado no nível do Roger Barra Branca, acho que não. Então usar ele comparativo para dizer como o Kaido venceu ele rapidamente o Oden no caso, o Kaido pré-auge venceu rapidamente o Oden auge, para dizer que o Kaido no auge poderia enfrentar o Barra Branca de forma extremamente igualada, também não acho que é uma comparação muito justa. Além do fato do Oden ele ter dado uma puta marca que deixou uma cicatriz incurável pro Kaido e destransformando ele com puro uso de Haki, no caso forçando a desativação da fruta dele por puro uso de Haki, e ele só foi abatido por um puta golpe sujo que o Kaido e o grupo dele fez. E também pelo Oden ter sido bonzinho até demais, ter